TVT da Rádio Brasil Atual, mais um dia de formato diferente do Papo com Zé, né? Deixa eu tirar aqui esse fone que está dando um probleminha. Deixa eu só dar uma ajeitada nele. Eu vou abaixar um pouco o áudio. Isso. E, mais uma vez, vou começar falando no Capitão Corona. Começar com aquela entrevista desastrada, mais uma vez, de ontem, na Rádio Jovem Pan, onde o pau-mandado, o capacho Augusto Nunes, preparou o palanque para ele falar uma série de insanidades e besteiras, como sempre. Mas, dessa vez, ele mostrou a público a diferença dele, a vaidade, a inveja, a bronca que ele tem do ministro da Saúde, Mandetta. Disse claramente, falta humildade para o ministro. Nós não temos nos bicado nos últimos tempos. O que ele quis dizer com isso? Até disse que só não manda o Mandetta embora agora, porque está no meio de uma guerra. O Mandetta respondeu, o Mandetta que está com a bola toda hoje, daqui a pouco eu vou falar da pesquisa que saiu na Datafolha, não, quem foi eleito pelo escrutínio popular e tal, manda. E eu, que não tenho mandato nenhum, obedeço. É claro que os dois não estão se acertando, porque um vai numa direção, o outro vai na outra, e é claro que a direção do Mandetta é a correta. Ele segue o que é definido, dito pelos maiores especialistas do mundo e principalmente pela Organização Mundial de Saúde, querendo isolamento social, pedindo mais testes e tal, enquanto o Capitão Corona, irresponsavelmente, tenta colocar o povo na rua, tenta conclamar, diz que tem tudo assim, preparado para assinar a volta, a abertura do comércio. Ou seja, é um sujeito irresponsável e, se morrer essa quantidade de gente que é esperada no país, ele vai ser diretamente o responsável. Vou falar da pesquisa que saiu já, mas vou dar os números mais recentes aqui, né? Números oficiais, que mostram que não é a gripezinha, como ele apregoava no início, não é a fantasia, como ele apregoava no início. De ontem para cá, foram 60 mortes, 9.056 casos confirmados, contra 7.910 de anteontem. Número de mortes, 359 contra 299 do dia anterior. Ou seja, crescendo, e o pico, se espera o pico, seja da semana que vem até o dia 20, 25, por aí. A minha impressora quebrou hoje. Então, eu botei tudo aqui no celular, porque eu gosto de me preparar anotando o que eu vou conversar com vocês. Deixa eu ver aqui o que eu botei. Ó. Eu vou falar da pesquisa agora, eu preciso desses números. Os números são os seguintes. Me dá um pouco de aflição esses números, tá? A popularidade do Ministério subiu de 55% para 76%. Ou seja, nesse confronto Mandetta Capitão Corona, ele está ganhando de 7-1, vamos dizer, fazendo uma alusão ao futebol. A aprovação, isso é que me incomoda. A aprovação do desempenho do Capitão Corona subiu de 33% para 35%. A pesquisa foi feita de 20 de março até hoje. Agora, a reprovação, tá, do Capitão Corona subiu de 33% para 39%. Foram ouvidas 1.511 pessoas por telefone para não ter o contato físico, já que se recomenda que as pessoas fiquem em casa. O programa hoje é um pouquinho maior. Ontem não deu tempo de falar Eu tenho um quadro que eu queria criar, deixa eu pegar aqui, que eu sempre anoto, que é cobranças. Deixa eu ver aqui, pim, pim, piririm, pim, pim. Você sabia que essa pesquisa é boa? Mais da metade das publicações durante esse período aqui agora da pandemia, do Twitter, em defesa do Capitão Corona, foram fabricadas por robôs. 55% das mensagens de Twitter a favor do Capitão Corona foram feitas por robôs. Chegou à conclusão aqui, o pessoal, as duas pesquisadoras, professora Rosemaria Santini e Isabela Calil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Escola de Sociologia e de Política de São Paulo.
tá? Analisaram para avaliar 1.200.000 postos. Ou seja, os robôs estão funcionando como nunca. O Carluxo está com, né, naquele gabinete lá do ódio, preparando isso tudo. O momento cobrança de hoje é o seguinte, vamos lá. Quando vai chegar no bolso do trabalhador que tem direito aos R$ 60, e alguns a R$ 1.200, no caso de família e tal? Quem mandou matar Marielle Anderson? 751 dias. 700, vou repetir, 751 dias e nada. E onde está o Queiroz? E onde está o Queiroz, torcida brasileira? E mais, e aqueles 13 celulares do ex-capitão Adriano, que estavam em poder dele quando ele foi assassinado lá na Bahia, que ficou em poder da polícia? Onde estão? Onde estão? O que saiu daquilo? Não fizeram perícia nem nada? Vão ser reveladas? É brincadeira. Olha, e agora eu vou voltar aqui ao início do que eu anotei. Preste atenção nessa notícia. A ONU diz que todo o planeta, 1 milhão, já bateu a casa de 1 milhão de infectados pelo Covid-19. E a situação piora cada vez mais. Aquele Antônio Guterres, lá da ONU, tá? Ele falou o seguinte: o vírus mostrou uma rapidez muito maior que se esperava. E há uma preocupação muito grande da ONU com lugares onde há guerra, como Afeganistão e Síria. Se chegar lá, aí a coisa vai complicar mais ainda. Outra coisa que eu anotei aqui, que é muito curioso, é como os americanos passaram a mão, os amigos lá do Trump, o grande amigo do Capitão Corona, passaram à frente dos brasileiros. O governador da Bahia, o Rui Costa, ele, em nome dos governadores do Nordeste, aliás, na pesquisa Datafolha, os governadores aparecem muito bem, ao contrário de outras pesquisas. Aliás, se não fossem os governadores e os prefeitos, a situação seria muito pior, ao contrário do que apregou, do que diz o Capitão Corona. Eles fizeram um contrato de 42 milhões de reais, assinado pelo governador da Bahia, para ter 600 respiradores artificiais chineses. Tudo ficou retido no aeroporto de Miami. Aí a empresa que eles fizeram esse negócio, assinaram, iam pagar 42 milhões de reais, cancelou os pedidos para que os pedidos ficassem com os americanos. Eles passaram para trás, né, os brasileiros, os amiguinhos lá do Capitão Corona. Separei também uma matéria que eu achei muito interessante do infectologista Alexandre Cunha, do Sírio-Libanês. Ele disse o seguinte: a chance de um jovem morrer por causa do vírus é de 1 em 10 mil. Calma. O problema é se 100 milhões de brasileiros forem contaminados, não vai ter condição os hospitais de atenderem essa população imensa de 100 milhões de brasileiros. Ele diz o seguinte: se os novos casos não forem evitados, principalmente com, né, o pessoal ficando em casa, tem que haver mais testes, e se o país registrar um contágio massivo, não haverá leitos para tratar todos os pacientes. Nesse cenário, aqueles que ficarem em estado grave vão morrer por falta de assistência. O que eu acho curioso que nada disso comove o presidente da República. Ele continua nessa trajetória de falar mal dos governadores, agora tem jejum, hein? Domingo tem jejum. E hoje ele falou de novo desse jejum, teve um grupo lá de missionários rezando. Eu não sei se aquele pessoal saiu do hospício, de onde saiu. Eu só queria também hoje dizer o seguinte: ontem não deu tempo, porque era só uma notinha de futebol, de falar do Denner. O Denner, aquele craque da Portuguesa de esporte, que estava emprestado ao Vasco, faria 49 anos, era um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Seria o Neymar. Para quem não sabe, vocês que nunca ouviram falar, procurem aí ver gols, jogadas do falecido Denner. Eu agora estiquei o programa para 15 minutos, vai ser assim daqui para frente, sempre antecedendo o seu jornal. O seu jornal é muito informativo, você vai ter mais. Aqui eu sou de dar tacada, né? De fazer um trampolim para o seu jornal. Eu volto amanhã, nesse mesmo horário,
15 para as 7, e vocês, depois do seu jornal, seguem a programação da TVT e da Rádio Brasil Atual. Eu prometo que amanhã eu vou falar um pouco mais de música. Amanhã não, foi bem lembrado aqui pelo Isaac. Amanhã não tem. É só segunda-feira. Então, vou desejar um bom fim de semana para vocês. Fiquem em casa, não atendam aos apelos desse translocado presidente da República. Até segunda, com 15 minutos, mas vou falar mais de música também, que música nessas horas faz um bem danado para a alma. Um abraço, bom fim de semana e até segunda.